nossas Bíblias, lá em Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 10, vai ser o alvo da nossa meditação nessa noite. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 10. Então aqui vai uma dica para aqueles irmãos que dizem assim: eu quero ser reformado, eu quero viver a reforma dentro do meu coração. Esse é um texto que você tinha que saber de cor, tá? Esse é um texto que você devia gravar na sua mente e colocar como ponto fundamental do seu pensamento, principalmente sobre aquilo que Deus faz conosco, tá bom? Então nós vamos ler de forma responsiva, vou ler um versículo, os irmãos leem outro, até completarmos o texto. A palavra do Senhor diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Quero convidar os irmãos a abaixarmos as nossas frontes, fecharmos os nossos olhos e pedir a Deus que esteja direcionando o nosso coração. Papai eterno, Tu és um Deus bondoso, cheio de graça, de misericórdia, Tua vontade é suprema. E o Senhor, ó Deus, como Deus soberano, tem, Senhor Deus, agido nas nossas vidas, na condução da nossa história, principalmente naquilo que se refere à salvação através, Senhor Deus, do sacrifício de Cristo Jesus. Obrigado pela Tua palavra, que ela seja útil, Senhor Deus, para o nosso coração, que nós, ao meditarmos nela, Senhor Deus, estejamos, acima de tudo, Senhor Deus, colocando em nossa mente o que o Senhor quer de nós. Obrigado, a Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e tem assistido às nossas fraquezas. E nós estamos aqui com um objetivo único: glorificar o Teu santo nome. Nós assim oramos, a Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, de vez em quando a gente se pega na nossa estrutura de vida pensando que somos bons demais. Não sei quantos já pararam para analisar ou pensar alguma coisa dentro dessa estrutura. Na maioria das vezes a gente tem convicções sobre aquilo que nós fazemos. As nossas habilidades acabam nos dando, na verdade, um parâmetro errado do que nós somos capazes de fazer. De vez em quando a gente acha que a gente é bom em alguma coisa, né? A gente tem essa mania de achar, né, somos bons motoristas, apesar de bater de vez em quando, né? Somos bons pais, mas erramos sempre com os nossos filhos, né? Somos bons estudantes, mas de vez em quando a gente falha, a gente deixa de estudar, né? De vez em quando a gente também acha que nós nos tornamos bons cidadãos, né? E com certeza nós administramos a nossa vida dentro da nossa realidade comunitária como sendo boas pessoas. E a gente vai caminhando na vida achando que estamos alcançando alguma coisa pela bondade que existe no nosso coração. E quando a gente se depara com a nossa estrutura, a gente percebe que a gente não é tão bom assim. Quando a gente para analisar, a gente vê o pecado que existe no nosso coração, nós, na verdade, nos deparamos com o que há de mais cruel dentro do ser humano, que é a estrutura pecaminosa.
Algumas pessoas até dizem assim, rapaz, eu fico impressionado como o ser humano tem capacidade de fazer algumas coisas. Nós temos sido surpreendidos nos dias de hoje com várias histórias nesse sentido. Pais que matam filhos, filhos que matam pais, né? E todo tipo de estrutura a gente se perde no meio dessa sociedade. E a gente erra muito quando a gente acha que a gente é alguma coisa. Se a gente, na verdade, tivesse dimensão do que é Deus e o que é a vontade dele sobre as nossas vidas, nós pararíamos, na verdade, e entenderíamos que nós não somos nada. Há uma história de um grande reformador que conta que, em certa ocasião, ainda no século XI, ele estava fazendo as suas caminhadas pela Europa e resolveu se aproximar de um templo que existia no meio de uma comunidade rural, e orando lá com os monges tinham o costume de fechar a porta para que ladrões na localidade e outras pessoas não viessem adentrar a igreja e surpreendê-los de forma quando eles estavam orando. E diz que numa ocasião que ele estava dentro dessa igreja, então, alguém chegou na porta da igreja e bateu. E essa pessoa que bateu na porta da igreja, bateu por várias vezes e ninguém escutou porque estavam todos orando, buscando a presença de Deus. E aí, de repente, um dos monges levantaram e falou assim, rapaz, tem alguém batendo na porta, vamos ver quem que é. E aí perguntou lá de dentro da porta, quem está aí? E o sujeito que estava lá de fora era um grande conde, dono de muitas terras, um homem de muitas posses e de uma estrutura grandiosa. E naquela época era costume ele ter então um indivíduo que era o seu mestre-sala ou seu mordomo, que anunciava quem ele era. Então esse mordomo anunciou lá de fora, que está aqui de fora, o grande conde, e falou o nome dele, disse todas as propriedades que ele tinha, e ele está querendo adentrar a igreja para fazer as suas orações. E novamente, aquele monge que estava dentro da igreja perguntou, quem é que está aí de fora? E então, novamente, ele falou, está aqui o conde, fulano de tal, e disse todas as suas propriedades de novo. E o monge novamente, mas quem é mesmo que está aí de fora? Aí naquele momento, então, aquele conde tomou a palavra do seu mestre sala, ou seu grande companheiro, e tomou a frente e disse aqui, quem está aqui de fora é um grande pecador, miserável, buscando a presença de Deus, buscando estar na presença de Deus. E disse que então o monge abriu a porta, agora sim, você pode entrar. Você identificou quem você é. Às vezes a gente acha que é bom demais para estar na presença de Deus e nós não somos nada. Há um livro que eu gosto de usar nos meus aconselhamentos chamado O Mal que Habita em Mim. Ele é de um autor chamado Chris Lunger. Eu recomendo que, se você quer conhecer um pouquinho da sua estrutura de pecado, você leia esse livro. É um livro que traz uma dimensão do que é a nossa estrutura de pecado e que muitas vezes nós não sabemos. Lá no capítulo 6, ele faz uma comparação da nossa estrutura de pecado como uma casa mal assombrada, onde a gente não tem dimensão do que está lá dentro, não existe nenhuma possibilidade de existir uma alma ali, né? A casa está mal assombrada porque ela foi abandonada, porque ela foi deixada de lado, e ele então diz assim, essa casa mal assombrada somos nós, que muitas vezes guarda quartos secretos, situações secretas, realidades secretas, pecados que nos conduz a viver na penumbra e dentro da escuridão. E aí no capítulo de número 11 ele compara a gente como um rinoceronte, que não tem dimensão da sua força, da sua estrutura e que de qualquer forma passa por cima de todas as coisas. Não sei vocês, mas você já se deparou de vez em quando com a maldade do seu coração? Fazendo uma coisa que não devia? Fazendo alguma coisa que você fala assim, gente, foi eu que fiz isso? Foi eu que tomei essa atitude? Seja em relação a filhos, seja em relação à sua caminhada, seja em relação a qualquer coisa. Você já se deparou com a maldade que existe dentro de você? E ao mesmo tempo que você se deparou com essa maldade, você já perguntou, como é que eu tive coragem de fazer isso?
Na verdade, a gente muitas vezes não tem consciência do nosso pecado. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta à igreja de Éfeso, ele está tentando justamente colocar na mente da igreja de Éfeso a dimensão do que era o cristão e do que não era o cristão. Se a gente lembrar bem, a história diz que a igreja de Éfeso, ela foi plantada na cidade de Éfeso, um lugar onde a cidade era entregue a todo tipo de maldade de circunstância. No período do apóstolo Paulo, existiam alguns deuses que eram deuses chamados de fundamentais. Na cidade de Corinto, existia a deusa Afrodite. E lá tinha um templo para Afrodite. Segundo alguns, havia 1000 prostitutas cultuais que serviam a Afrodite. Já em Éfeso, existia uma outra deusa que era considerada também como a deusa dos Éfesos, chamada Diana, a grande Diana dos Éfesos. Nessa cidade, então, tudo se movia em torno dessa divindade. Os cristãos estavam implantados no meio dessa sociedade. As pessoas, quando eram tocadas por Deus, elas eram levadas à igreja, mas muitas vezes elas carregavam dentro de si a maldade e a estrutura dos seus pecados, e muitas vezes vivenciavam isso dentro da igreja. Aí o apóstolo Paulo, por ser uma igreja a qual ele amava com uma profundidade muito grande, tanto é que a relação do apóstolo Paulo é uma relação muito próxima para a igreja de Éfeso, ele tenta de alguma forma mostrar a essa igreja que eles não poderiam se perder na concepção dos seus pecados. E aí, paz, meus irmãos, uma igreja fundamentada na palavra, aonde passaram por ali o apóstolo Paulo, aonde passaram por ali João, aonde passaram ali grandes homens de Deus como servos e líderes dessa igreja, se tornou uma igreja distante daquilo que era a realidade a qual serviam ao Senhor. João descreve isso quando ele fala sobre a visão que ele teve do Apocalipse, se relaciona à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é aquela que abandonou o primeiro amor, que esqueceu a dimensão do primeiro amor. E aí eu quero fazer uma relação dessa circunstância. O que é abandonar o primeiro amor? A gente cantava um cântico, e eu literalmente não gosto da forma com que nós cantávamos esse cântico, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. E aí eu vou dizer para vocês por que eu não quero voltar ao primeiro amor, né? Eu não quero voltar a ser aquele Roberto lá nos primeiros momentos, porque tinha muito defeito e muito pecado. Eu quero avançar, mas eu quero ter aquela intensidade de amor que eu tinha quando eu conheci a Cristo. E eu queria ficar perto de Cristo a qualquer custo, a qualquer realidade. Isso eu quero. Agora, voltar a ser o Roberto lá do início eu não quero. Eu não quero. Eu quero vivenciar no meu coração a graça de Deus a partir da minha caminhada cristã, aonde eu já amadureci e me tornei um crente. Não como aqueles crentes, como o apóstolo Paulo acusa, que não podem comer carne, mas devem beber um seu leitinho. Não tenho nada contra os veganos, tá? Mas Deus nos deu a oportunidade realmente de comer comidas sólidas. E essas comidas sólidas devem ser, na verdade, para a manutenção do nosso vigor. E aí o apóstolo Paulo ele faz essa comparação, mas justamente porque na nossa caminhada cristã a gente perde essa dimensão. A gente perde. Então eu quero viver aquilo que é o início do meu relacionamento com Deus com a mesma alegria, com a mesma intensidade. Mas eu não quero ser o Roberto pecador lá do início. Eu quero progredir e ser uma pessoa madura. Uma pessoa que entende o cristianismo de forma diferente. Mas para isso ser verdade no meu coração, eu tenho que ter dimensão. E a igreja de Éfeso se perdeu no meio disso. Ela se tornou uma igreja muito mais preocupada com a aparência, com as circunstâncias. E hoje de manhã eu falei, vocês vão sentir saudade desse espaço aqui, desse apertozinho aqui, né? Vocês vão sentir saudade, né? A gente sente lá no Valparaíso, a gente sente.
de momentos assim em que a igreja estava toda juntinha. Quando a gente estava reformando a igreja, a gente foi para o salão da igreja e começou a viver lá. Os irmãos falaram assim: pastor, deixa a igreja aqui. Eu falei assim: rapaz, mas a gente investe um dinheirão para reformar e agora vocês querem ficar aqui? Não, a gente está tão próximo, tão juntinho, né? Tão juntinho. Não, vamos ficar juntinho lá dentro também. Né? Mas às vezes a gente perde essa dimensão, porque a gente vai criando no coração uma ideia de que nós somos bons demais e que nós temos uma propriedade no nosso coração chamada orgulho, que muitas vezes se traduz em orgulho espiritual. Eu tenho muito medo da doutrina reformada no coração das pessoas que se tornam orgulhosos por causa dessa doutrina. A doutrina reformada, ela deve fazer no seu coração, ao contrário, se tornar um coração humilde, quebrantado, e que reconheça o seu estado de pecado, dentro da estrutura e dentro da nossa vivência cristã. Se não for assim, não adianta ser crente. Não adianta. E aí vou dizer para vocês, não existe crente orgulhoso. Não existe. Ou o crente é humilde, porque a própria palavra de Deus diz que Jesus, olhando para os seus, disse: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E a humildade, ela tem que ser uma expressão de alguém que reconhece a sua posição diante de Deus. O que a gente merece? A gente não merece nada. A gente não merece nada. A gente é uma pobre alma pecadora diante de uma estrutura dimensional que é Deus, que na verdade não existe nada de bom em nós, a não ser se Deus tocar na nossa vida. Aí nós vamos ter alguma bondade ou alguma expressão da bondade de Deus. E o texto do apóstolo Paulo aqui em Éfeso fala justamente disso. Isso aqui é o cerne, o centro de tudo o que nós pensamos, principalmente dentro da ideia, então, do que é a tulipe. Lembrando, a tulipe é, na verdade, um acrônimo, que se relaciona com as palavras em inglês de doutrinas que nós precisamos ter dimensão de forma mais profunda. Então, em inglês, por exemplo, a depravação total, eu vou falar o meu inglês aqui, eu lembrei, né? Meu inglês é Tabajara, né? Total depravity, né? Eleição incondicional, incondicional election, né? Expiação ilimitada, limitada atonement, e graça irresistível, irresistível graça. Isso em inglês, né? E por último, perseverança dos santos, perseverance of the saints. Então, é aqui um acrônimo do inglês, mas em português fica claro para a gente o que é o tulipe. Se você relacionar aí na sua Bíblia, você pode colocar do lado aí as primeiras palavras das letras que nós vamos então traduzir dentro dessa expectativa. A primeira letra que nós temos aí é o D. E ela está localizada do verso 1 ao verso 3. Então você faz aí um colchete aí do lado da sua Bíblia e coloca aí D. Então você vai lembrar sempre que esses versículos estão falando da depravação total. Então o que diz o texto aí? Vamos ler juntos? Vamos lá? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Está dizendo assim: ei, acorda, não tem nada de bom em você. Tudo que existe na sua vida relembra e remonta o pecado que está dentro de você. As suas atitudes, o seu caminhar, a sua estrutura. Você não existe nada que se relacione com Deus. Ou seja, nós somos totalmente depravados. E isso me faz pensar uma coisa. É por isso que a gente vê tanta maldade no coração do mundo.
O homem é capaz de coisa que nós jamais imaginamos. Se nós tivéssemos dimensão de toda a maldade que existe no mundo, nós ficaríamos assustados com tudo que acontece, com tudo que se vivencia dentro da estrutura. Nós não temos dimensão do que nós somos capazes em relação à própria maldade que existe em nós. E como eu disse hoje de manhã, né, quando eu fico esperando, eu vou esperar Deus me dar paz, porque essa com certeza é a vontade de Deus. Não, a gente sente paz, por exemplo, por desejo de matar alguém. Quando a gente vê um inimigo da gente, o que para no nosso coração não é orar, Senhor, abençoa o meu inimigo. Não. A gente volta para aquela heresia da música que é cantada, né? A minha vingança terá sabor. Né? Que heresia cantada é essa? É sinal da depravação. É sinal da maldade que existe em nós. É sinal daquilo que nós colocamos na nossa mente. A nossa mente é corrompida. E a gente se depara ao longo da nossa caminhada com coisas que a gente fala assim, aonde está indo o ser humano? É isso mesmo, o ser humano é capaz de tudo isso que nós estamos vendo. Irmãos, os animais não têm coragem de fazer o que nós fazemos. Vocês já tiveram dimensão disso? Você não vê um animal voltando, a não ser dentro da estrutura da natureza, né? Pela sua sobrevivência, ele vai comer aquilo que ele, na verdade, foi destinado a comer, para manter a natureza equilibrada. Mas ele não se volta contra si, nós nos voltamos contra nós. Nós desejamos o mal um para o outro. Nós sentimos prazer quando vemos as pessoas que não gostamos, de repente morrendo. Surge um sorrisinho no canto da nossa boca, quando a gente vê um inimigo caindo, quando a gente vê uma pessoa se dando mal. Vai aí com os torcedores de futebol, né? A gente fica feliz quando o sujeito quebra o pé dentro do campo de futebol e quer do time contrário. Bem feito. Então nós, no nosso coração, nós temos tudo aquilo que é ruim. O apóstolo Paulo está dizendo. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E mais uma vez aqui o apóstolo Paulo faz essa pequena diferenciação entre delitos e pecados. Ele está dizendo assim, existem coisas que são pequenas que a gente faz, que a gente não tem dimensão. E existem coisas grandes que nós fazemos, que muitas vezes nós deveríamos ter dimensão e não temos. Isso é a diferença entre delitos e pecados. Porque delitos são coisas que a gente faz que muitas vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo. Mas a gente está fazendo. Às vezes a gente está sendo maldoso com as pessoas, nas nossas atitudes, na forma de conduzir, né? O nosso carro. De vez em quando a gente está andando e o senhor automóvel toma conta de nós. Alguém lembra desse desenho? Né? O desenho do senhor automóvel, né? Que vai lá, ele vira aquele indivíduo que é o pateta, né? Ele entra dentro do carro, ele sai de casa cheirando uma florzinha, cumprimentando a esposa, dando tchau, vai com Deus, tchau. E aí quando ele entra dentro do carro, ele se transforma, ele muda, e ele começa então a buzinar, a fechar um, a jogar o outro do lado. Somos nós. Isso é delito. Isso é delito. Agora, o pecado é quando nós temos dimensão que devemos fazer o bem e muitas vezes nós não fazemos. Por quê? Porque reside em nós a estrutura do pecado. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós somos totalmente depravados e a gente tem que tomar cuidado conosco. Nós não precisamos dos nossos pais, dos nossos vizinhos, das nossas esposas vigiando a gente. Quem tem que vigiar a gente é a gente mesmo. A responsabilidade é sua, de ter dimensão do que você é. Então você precisa olhar para Deus e pedir, Deus, me dá força para enfrentar o meu pecado. Me muda, me transforma. Me dá a condição de vencer essa realidade. Meus irmãos, dentro da igreja, nós não estamos vivendo numa estrutura de santidade, não é o céu aqui na terra.
Porque tem muita gente que acha que é assim. Dentro da igreja existem pessoas que estão viciadas em muitas estruturas de maldade. É pornografia, é língua, né? É falar mal do outro, todo tipo de coisa acontece. A gente gosta um do outro enquanto ele está fazendo algo para a gente, mas se ele pisar no carro da gente, pastor, basta pisar no carro de alguém e a pessoa olha para você e diz, não gosto desse pastor. Isso é a maldade que existe no nosso coração. Por que ele não pode chamar a atenção minha? Se eu estou errado? Se eu estou vivendo errado? Quando a gente disciplina alguém na igreja, em vez das pessoas entenderem que isso é para o bem dela, para a transformação dela, e para ela mudar de atitude, a pessoa se volta contra a gente. Eu não quero mais essa igreja não me ama. Que relação é essa que nós fazemos com o pecado? De querer amar o pecado do outro? Mas eu sei o que está acontecendo conosco. Nós estamos mudando aquilo que a Bíblia ensina a nós sobre a estrutura de pecado. Basta dizer pela frase que nós dizemos de vez em quando, né?